Olá, tô sumida, né, por aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre incapacidade, né? Eu mostro aqui como que Deus cura a nossa alma rápido, né? E como isso tem acontecido comigo. Eu comecei essa busca de autoconhecimento, de cuidado comigo tem um ano e um mês. E aí tem um tempinho que eu não faço vídeo, deve ter um mês, porque eu tava me auto-sabotando. Passei uns dias difíceis mas assim, Deus é bom o tempo todo. E aí eu aprendi muita coisa nesses dias, né? E eu vou falando aqui devagar depois. Eu acho que eu fechei um ciclo com o sofrimento nesses 30 dias. Esse sofrimento foi para eu aprender a mais algumas coisas que eu precisava rever da minha infância, que foi abuso, abandono e rejeição. Eu aprendi isso esses dias e eu fui curada nesse sentido. Mas hoje eu vou falar para vocês de incapacidade, porque o que aconteceu? Ontem eu passei um dia muito difícil. Eu acordei ontem e nossa, parecia que eu tinha levado uma surra de tantas dores que eu sentia assim nos meus ombros. Parecia que eu tinha me chicoteado, sabe? E triste, perdida, perdida eu tava assim, achando que eu tinha regredido, sabe? Voltado do zero, né? Que eu não tinha aprendido nada, tava mal mesmo ontem. Só que aí eu, eu comecei a pensar, falei, nossa, eu preciso sair, né, desse lamaçal. E aí eu lembrei do colo de Deus, né, que é Ele que me sustenta e que me restaura, que me cura. E aí eu tirei um tempo, eu tava indo no monte que tem aqui no sítio, mas aí depois, quando eu tava lá, eu lembrei que ontem tinha o culto na parte da manhã, eu falei, não, eu vou pra igreja. Aí peguei, fui pra igreja e, e lá só chorei, né? Cheguei chorando, fui chorando. Eu ia até fazer o vídeo na minha ida, mas aí eu fui chorando, chorei durante, chorei depois. E é a casa de Deus, né? E lá o pastor só pregou um versículo. E o versículo que ficou na minha mente está em 2 Reis 20:19, que o profeta, que o rei fala para o profeta, boa é a palavra que o Senhor disse. E aí esse versículo, ele encheu meu coração, sabe? Mesmo depois que terminou o culto, eu fiquei lá, ajoelhada um pouco, e falei, Senhor, eu quero te ouvir. E aí eu fui me acalmando e fui ficando calma e sentindo assim um refrigério. E comecei a pensar em umas coisas boas e falei, isso tá acontecendo para eu aprender alguma coisa e tenho que esperar, né? Meio naquele caos ali, sabe? Não tinha mudado as coisas, que eu não tinha chegado nenhum resultado, nenhuma mensagem no telefone, não tinha ninguém me falado nada, mas dentro de mim entrou ali uma calmaria e de que era para eu esperar. Deus falava comigo que era para eu esperar.
E aí eu segui a vida, né? Fazer o que tinha que ser feito, menos cuidar de mim, porque eu entendo hoje que por que eu passei essa aflição. Eu tava esses dias, porque eu não estava cuidando de mim, né? Eu viajei, não foi bom eu ter viajado, eu me perdi. E aí eu voltei e já estava no momento de eu voltar a me cuidar, voltar à rotina, voltar a fazer isso que eu tô fazendo hoje, né? E, e aí lá também eu comecei a pensar, tava pensando esses dias sobre autoestima, né? Eu tô vendo que eu tava cuidando de algumas coisas em mim, assim, coisas pontuais, né? Mas aí ontem eu fui dar uma lida sobre a autoestima. E aí eu vi que a autoestima tem vários pontos lá que a gente tem que trabalhar, autoconhecimento, né? Disciplina ou rotina, a autocrítica. E aí eu comecei a ler, mas eu falei assim, nossa, é muita coisa. Aí eu comecei a ver que algumas coisas eu já tinha feito, né? Autoconhecimento, rotina, já estava tendo sucesso em algumas coisas. E E aí, no decorrer do dia, eu fui refletindo quantas coisas boas já tinham me acontecido, até nessa questão, né, da autoestima, que eu vi que ontem era a grande questão, assim, que veio, que eu tomei consciência, né, de que eu tenho que me dedicar. E aí me veio isso e eu vi que algumas coisas, a maioria das coisas já consegui resolver, ou assim, já sei como resolver, que agora depende de mim me empenhar. Deus já me mostrou, né, o que eu tenho que fazer para ter o autoconhecimento, a rotina, e coisas que eu não estou fazendo, eu já aprendi, mas não estou aplicando. E aí a questão da autocrítica, que para mim isso aí é muito forte. E E aí também comecei a pensar em quantas coisas, nas coisas boas que têm acontecido. E que eu, pelo menos, a maioria das pessoas, a gente foca nas coisas ruins. Eu tô vendo também como que o mundo tem forçado a gente a focar nas coisas ruins, né? E aí ontem à tarde aconteceu uma coisa muito boa, uma coisa que eu fiquei pedindo a Deus mais de um ano e que tá se concretizando. E ontem foi uma etapa disso. E aí eu comecei a pensar, gente, como que nós não somos gratos, né? A gente pega uma migalhinha ali e, e a gente esquece do todo que é maravilhoso e foca na migalha que é ruim, né? E pensando nisso, eu comecei então a ver qual é o problema da minha autoestima, da minha baixa estima, né? Tô falando de minha baixa estima. E aí hoje eu decidi a começar a estudar pela incapacidade, porque eu também aconteceu uma coisa ontem. Na hora que eu saí da igreja, eu sou cafeicultora. Eu tô querendo vender um café muito bom, um café que foi para um concurso. E aí tinha um contato de uma pessoa numa outra cidade, onde é essa igreja. E aí eu saí, eu falei assim, não, eu vou nessa pessoa. Aí eu olhei no Google, é uma empresa, lá tava o nome da empresa, endereço, telefone. Mas eu já tentei ligar para esse lugar algumas vezes e a pessoa não atendia o telefone. E aí eu decidi ir até o endereço e era perto da igreja. Gente, aí eu fui, era perto assim, alguns quilômetros, 3 quilômetros. E eu comecei a procurar esse lugar. Eu entrei numa estrada de terra, andei nessa estrada de terra, tinha algumas casas bonitas e nada de ver essa empresa, nada de ver essa empresa. Aí até que eu falei assim, parei o carro em frente ao lugar que estava mostrando no Google, liguei para a pessoa e enfim, a pessoa era só um endereço e onde a pessoa torrava o café de vez em quando
E aí a pessoa com aquela conversa e tal, do café e tal, que nem vi como que a pessoa não sabia e vi o quanto que a pessoa vende de café. E aí aquilo ali me fez refletir o quanto que eu sou capaz e eu não utilizo disso, né? E o meu filho me falou uma coisa antes de ontem. Ele falou assim: mãe, você não consegue as coisas porque você não quer. Aí eu comecei a falar: ah, é por isso. Ele falou assim: não, é porque você não quer. E ele é pequeno. E ontem eu falei com a minha filha, estava conversando nesse negócio com ela de me sentir incapaz, estava contando dessa empresa. Ela falou assim: mãe, você irrita as pessoas, você me irrita porque você tem tantas coisas para decolar e você não faz nada. Você não faz nada. Isso irrita as pessoas. Ah, mas quem? Não importa, isso irrita todas as pessoas. Qualquer pessoa que você conversa, que você conta, não consegue acreditar. E aí ontem eu dormi com isso, muito incomodada. E aí hoje eu acordei para estudar essa questão da incapacidade. E aí, gente, na primeira busca que eu fiz assim, eu já vi que eu tô vivendo uma mentira, né? Que é um vídeo que eu falei em um dia desse sobre a mentira, mentiras e as verdades, né? A verdade é que ninguém te contou. Eu acho que esse foi o título que eu coloquei no vídeo, que era o assunto principal. Mas aí eu busquei lá, ó, o que é incapacidade. Então, incapacidade é incompetência, é uma inexperiência. Ou seja, não é o meu caso. Eu não sou incapaz. Daí eu já lembrei que eu tô vivendo uma mentira. Vivendo uma mentira que me contaram, uma mentira que me impuseram, né? Seguindo o mesmo processo. Pessoas que eu amava, que eu acredito, que eu amo, que eu acredito, me contaram mentiras, seja porque elas, talvez porque elas não queriam, não estava agindo ali inconsciente, sem saber o que estava fazendo, né? Eu era criança, sensível, ou porque pessoas que queriam o meu bem e estavam apontando coisas em mim para eu ser melhor, e ou pessoas invejosas mesmo que querem ver o seu fracasso. Então eu vivi esses três modelos, e tudo mentira, e outras que eu tinha que me posicionar. Então, isso tudo é o quê? É uma ação do inimigo. Quando eu nasci, o inimigo já sabia do meu brilho, e aí ele veio agindo na minha vida desde pequena para me sabotar. E qual o jeito dele me sabotar? Eu me auto-sabotar. Eu me auto-sabotar é ótimo, né? Eu me sabotar. E é o que aconteceu, né? E aí eu continuei a ver, ó, é uma falta de aptidão física ou intelectual. Aí eu comecei até a ler sobre deficiência, sabe? Gente, um absurdo, eu não sou nada disso. Nada disso. Eu fiquei até me sentindo melhor, eu não tenho nada disso, né? Então, eu comecei a ver, observar o seguinte: eu tenho que focar no positivo, eu tenho que focar nas minhas coisas boas, né? E aí foi me vindo à tona o que que eu acreditei, o que que contaram para mim, né? Porque tem uma coisa que eu até ouvi ontem na internet falando o seguinte, que nossa mente, ela acredita naquilo que a gente conta para ela. Então eu tenho que começar a contar as coisas, começar a contar, não, mostrar para minha mente as coisas boas que eu tenho. É só isso.
É só isso que eu tenho que fazer. Contar para mim as coisas boas, maravilhosas que eu tenho. Porque se tem uma coisa que eu sou, gente, é competente. Se tem uma coisa que eu sou, é experiente. Eu tenho uma história linda. Então, isso tudo é mentira. O que aconteceu até hoje de manhã, 6 da manhã, era mentira. Então eu tenho que parar de acreditar nas mentiras e pontuar as verdades, né? Então olha como que Deus é bom. Eu passei por todo esse sufoco para Deus me despertar. Por isso, gente, Deus é bom o tempo todo. Tudo é pra gente aprender. Não se desespere. Meu Deus, eu fico pensando como que eu tava 24 horas atrás, vocês não imaginam. E como que eu tô agora. Olha o que Deus fez em 24 horas. Porque eu não teria condições de descobrir isso. Sabe? Isso é visão. Isso é visão. E a visão, ela vem de Deus. Só Deus pode dar a visão. Né? Pra você ver, em pouco, eu não gastei meia hora para entender isso aqui. Hoje. Porque Deus me ensinou tudo enquanto eu dormia. E hoje eu só fui o quê? Constatando, constatando, constatando. Em menos de meia hora eu fiz isso. Né? E aí eu já, dentro de mim já é alegria, já é paz, já é felicidade, já é esperança, já me deu energia, gás para poder fazer, começar a fazer de novo o que eu aprendi que tem que ser feito, a cuidar de mim, a me amar, né? E aí, então, eu parei para pensar de onde que veio essa minha capacidade, né? Porque é bom a gente fazer isso. Bom a gente deixar a coisa bem concreta, assim, bem madura, né? Eu acho que eu tô vivendo um momento, assim, de maturidade, sabe? Dos meus conhecimentos, para eu não errar mais. Para quando aquilo chegar, eu saber me defender, né? Então eu comecei a pensar e eu lembrei de quando eu era criança, uma coisa que me irritou muito e eu nunca entendi na minha vida, e agora que eu tô entendendo, e é uma coisa banal, uma coisa simples. É quando eu tinha mais ou menos 7 anos, eu estava na escola, escolinha rural, e eu lembro que eu estava fazendo a minha primeira prova. Não lembro se era, acho que era português. E eu lembro, gente, que eu estava sentando fazendo a prova e eu tinha feito toda a prova, só faltava uma questão. Olha como isso vai validar tudo que eu falei com vocês até agora. A professora passou do meu lado direito e olhou para minha prova. Passou na minha frente, porque eu era a primeira da fileira. Voltou no meu lado esquerdo e parou. E veio com a mão e mostrou, apontou a resposta. Gente, me, isso me, eu não, eu só lembro do sentimento. Eu lembro exatamente do local que eu sentava na sala. Isso me irritou. Nossa, eu não lembro do sentimento, sabe? Mas me tirou assim né? E aí eu até comecei a partir disso, né? Perguntei na inteligência artificial o que que isso causa numa criança depois, o que que isso leva, traz como consequência no adulto. E aí é uma síndrome que chama assim síndrome do impostor. Mas enfim, isso que essa professora me fez, que ela talvez queria o quê, gente? Queria puxar meu saco, queria que eu tirasse 10. Ela provavelmente não agiu ali com maldade, mas isso influenciou na minha vida até hoje.
porque eu sempre lembrava disso, sempre lembrava desse incômodo. E eu não sabia definir que sentimento é esse até hoje. Não sei definir direito. Provavelmente vou definir a partir de agora, porque eu tomei consciência hoje, né? Que sentimento que era esse que eu sentia ali, né? E esse foi meu primeiro impacto. Então, eu parando para pensar ali, é como se ela estivesse falando assim que eu não tinha mérito para fechar a prova, que eu não era completa, que eu não era plena, né? E eu deveria não ter feito aquela questão. E é engraçado que esses dias eu tenho conversado com as crianças sobre isso. Eu tenho conversado com o meu sobrinho, falando com ele que a gente não. Ele é muito assim, ele se cobra muito, porque ele é filho de professora. E eu falando com ele: olha, não se cobra tanto. Você não precisa ser sempre o melhor. Você pode ser o terceiro melhor, o segundo, não precisa ser o primeiro. Falando para ele que isso dói. E eu tava falando isso pra ele até uns 10 dias. E ontem uma menininha tava falando com ela assim, que ela tava incomodada, que a professora falando que a letra dela é pequena. E ela não fala com a outra criança na sala que tem uma letra pequena também. Só fica falando com ela. Aí eu tava falando com ela assim, olha, mas presta atenção. Você está estudando agora a primeira vez com essa professora. Essa menina já estuda com a professora há muito tempo. Provavelmente a professora já falou com ela várias vezes e ela não mudou a letra dela. E você, a professora já falou, você já melhorou um pouco. E a professora não está te comparando com a menina. A professora está falando isso para o seu melhor. E eu falo com ela, a professora, ela sempre quer o melhor para o aluno. E ela tá apostando em você porque ela já viu que você é muito boa e ela quer que você seja melhor. Aí eu dei um exemplo de redação, né? Quando é que você crescer mais, que tiver que fazer uma redação, pode ser que uma pessoa te dê uma avaliação abaixo do esperado porque não entendeu a sua letra. Então ali eu estava explicando para aquela criança, explicando para aquela criança o que eu deveria explicar para a minha criança, né? E aí eu vivi isso então, quando eu era pequena. E aí vivi isso no meu casamento. E vivo isso hoje aqui trabalhando como cafeicultora, como mulher, né? Que aqui a minha região é muito conservadora, é os homens que têm, né? Que estão à frente dos negócios. E então eu vivo isso hoje, mas são de pontos diferentes. Então, quando eu era criança, eu era frágil, sensível, então despertou em mim esse sentimento, né, de incapacidade ou falta de mérito, ou não sei ainda dizer ao certo o que é. Mas depois, ao longo da minha vida, eu convivi com pessoas, eu lembro que na faculdade, depois quando adulta, que eu precisava me diminuir para aquela pessoa que estava comigo se sentir grande. Olha que absurdo. E eu fiz isso comigo. Eu lutava. Eu aceitava erros que eu não tinha cometido. E eu parei um tempo. Só que você não. O meu jeito, eu não consigo parar de aprender, parar de buscar. Mas eu me esforçava para isso. Me esforçava para ser incapaz, para ser pequena, para ser isso aqui, competente, para ser inexperiente. Eu vivi isso. Ouvi muitas palavras negativas, aceitei muita culpa no trabalho, nas minhas relações enquanto adulta e relações de confiança, que pessoas que eu confiava, ou que eu tinha que confiar, ou que eu amava, ou que eu gostava muito. Eu vivi isso. E inveja, porque essas pessoas aí,
no caso, eu amava, então eu tentava me diminuir para que essas pessoas se sentissem melhor, porque eu tenho muito forte a questão da empatia, e eu fazia isso. E aí, hoje, não é, nos últimos anos eu vivo muito essa questão da competição também, né, por eu ser mulher. Então é uma coisa que os homens fazem, até algumas mulheres, de forma inconsciente, né? De ver que eu tenho capacidade, de que eu desenvolvo o que eu tenho que fazer e quer me dizer, isso não vai dar certo, isso não dá certo, mesmo sem você perguntar, né? Mas porque às vezes a gente está no lugar errado, ouvindo pessoas erradas, ouvindo pessoas que sabem menos que você, né? Não tô também, né, querendo invalidar as pessoas, porque todo mundo sempre tem o que acrescentar, mas estou dando atenção, dando ouvidos ao que eu não tenho que dar. E isso vai fazendo o quê? Reforçando esse esse dano aí que eu recebi lá na minha infância. Então eu tomei consciência disso, né, para eu estar atenta agora, a mais atenta a não a conviver com essas pessoas, mas não dar ouvido para essas coisas, mas a me perdoar, né, que é uma coisa que de fazendo aqui eu até notei. Primeira coisa, me perdoar. Está tudo bem, né? Tá tudo bem, ó. Eu acreditei nas pessoas e algumas queriam que eu fosse melhor e pontuavam o meu erro, o negativo que eu tinha. Elas pontuavam porque queriam que eu fosse melhor. Só que eu não entendi dessa forma. Pode ser que eu não tenha entendido dessa forma, né? Eu recebi aquilo como uma crítica e aquela crítica desabou ou me fez esquecer tudo de bom que eu tinha. Então tá tudo bem, né? Eu me perdoo por ter me comportado dessa forma, né? Eu me perdoo por esse sentimento que eu senti lá quando criança, quando a professora fez aquilo. Eu me perdoo, né, de não estar atenta quando as pessoas me faziam isso, de, de ter um olhar bom, sabe, sobre as pessoas, de acreditar nas pessoas e elas me machucarem e às vezes de uma forma intencional, mas eu não perceber porque isso é bom a gente ser bom, né? E eu sei que eu sou uma pessoa boa e às vezes eu me machuco, me deixo ser machucada por isso. Que eu tô sempre acreditando ali que a pessoa mudou, que a pessoa melhorou, né? E ela tá ali puxando meu tapete, eu não perdoo, não percebo. Então eu me perdoo por ser assim. E eu preciso me esforçar para eu me proteger disso, né? Não deixar essa essência da bondade, mas estar atenta, né? Ficar esperta para esses acontecimentos. Então eu me perdoo sobre isso, né? Dessa forma que eu me comportei. E, e o que que acontece? Essa síndrome do impostor, gente, vou falar aqui um pouquinho dela, ela então é uma ação psicológica que as pessoas, né, pessoas que têm um alto desempenho, né, elas têm evidência concreta do sucesso, mas elas têm dúvida das suas conquistas, elas se sentem uma fraude. Né? Igual lá quando eu era criança, eu me senti uma fraude porque a professora me contou a resposta, né? E olha só, e elas temem ser desmascaradas. Então, isso bateu muito comigo, casou direitinho comigo, né? Eu realmente
era o que eu vivia. Eu já tô profetizando a minha vida em nome de Jesus, que eu não vou viver isso mais. Se eu tinha essa síndrome, eu tô curada. Porque isso é uma mentira, né? E é uma mentira que vai me favorecer a ver o meu potencial, a conhecer o meu potencial. Porque olha só, ela acontece com pessoas que têm um alto desempenho. E eu realmente sou assim. Qualquer coisa que eu pego, eu consigo resolver, né? E eu tenho isso. Tudo que eu faço, eu tenho que ter provas. Mas isso porque também eu procuro me resguardar os meus títulos. Esses dias eu tava pensando nos meus títulos. É título de mãe, é título de cafeicultora, é título de que produz o melhor café especial sem agrotóxico aqui do Caparaó. É título de doutora né, em biotecnologia, do agronegócio. É título, eu sou farmacêutica, né, a minha formação. E aí eu preciso o tempo todo, eu fico me desgastando para manter esses títulos de que realmente eu vivo aquilo, eu vivo esses títulos, né? Então, e eu procuro sempre ter, então, evidências dessas coisas, né? Eu sei, eu tenho as evidências, eu sei que isso, que o que eu faço, eu tenho muito resultado bom, maravilhoso. O meu café é totalmente diferenciado, gente, mas eu não sei contar isso. Eu não sei defender isso. Eu não sabia, né? Que eu vou aprender a partir de hoje. Ou melhor, eu já sei e não sei que eu sei. Então eu vou descobrir que eu sei, né? Porque é exatamente isso. Eu tenho dúvidas. Não sei por quê. Eu tenho dúvidas. Sabe? Eu vejo ali que pode ter alguma coisa ali que eu não descobri. Ou alguma fragilidade. Você vê, uma minúcia. Eu tô com receio de uma minúcia que eu nem conheço, nem sei se existe essa minúcia. E eu vi isso ontem nessa empresa lá que eu fui, que não tem nada. E enquanto eu tenho tudo e não mostro. Por que que eu não mostro? Porque eu tenho medo de estar pecando em algum ponto, né? Então, isso aqui casou demais comigo. E olha o que que isso traz para a pessoa: ansiedade, perfeccionismo e autossabotagem. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a ansiedade, da minha cura da ansiedade. Eu não queria aceitar que eu era ansiosa. E eu era e não sou mais. Isso foi assim, ó, no estalar de dedos, que Deus me curou. Então depois eu vou falar para vocês. Então, ó, ansiedade, eu fui curada. Perfeccionismo, eu preciso trabalhar nisso. E a autossabotagem. A autossabotagem, gente, eu também já falei no vídeo sobre autossabotagem. Eu já sei também como resolver. A autossabotagem, você tem que estar atenta a você o tempo todo. Você tem que viver o presente, você tem que viver o que você está fazendo. Você tem que fazer o que tem que ser feito, não só o que você gosta. Não existe desculpa, depois tem que fazer. A autossabotagem também é resolvível, não é difícil. Então, ver como eu já estou num caminho, né, maravilhoso. Então, essa síndrome aí do impostor morreu na minha vida, que isso é uma mentira. Eu preciso tratar da minha agora autossabotagem, do meu perfeccionismo, que está relacionado à autocompaixão, que é um dos pontos que tem que ser trabalhado dentro da autoestima. Então, esse agora é o meu desafio, né? E eu anotei aqui, então, como é que foi o processo. Resumidamente, o que que me aconteceu, né, de ontem para hoje, para minha cura, né? Porque Deus cura a nossa alma, né? Nossas emoções, nossos sentimentos, pensamentos de forma rápida. Então, isso me aconteceu em 24 horas. Então, como que aconteceu? Eu fiquei muito mal. E eu fiquei muito mal porque eu perguntei para Deus o que estava acontecendo.
E com certeza ele queria que as coisas fluíssem bem, sem eu me sentir mal. Mas é o que eu falei para vocês, esses dias eu fugi do propósito, eu pequei, né? Eu vivi repetição de padrão e eu aprendi com isso, né? Eu creio que eu amadureci, então eu não vou repetir mais o padrão, né? Essa repetição de padrão me validou que eu estava vivendo um erro, né? Há anos atrás. Então, o que que aconteceu? Eu pedi a Deus. Então, eu vivi dias maus, ontem foi um dia muito ruim. E aí, o que que aconteceu? Esse dia ruim me lembrou do colo, que é Deus, né? Que eu tenho, que me sustenta, que é o que me cura, né? Não é paliativo, ele cura. Então, eu corri pro colo dele. Como? Eu fui para onde ele tá. E aí, ali, eu me coloquei para ouvi-lo, pedi, fiz o meu pedido do que eu achava que eu queria que ele me curasse. Coloquei o ponto ali, que numa questão da autoestima. E ali ele já me acalmou e já me disse para esperar, né? O que para mim esperar era difícil, porque eu era ansiosa. Então depois eu vou contar para vocês. Então, gente, ali eu falei, não, vou esperar. Vou fazer o que tem que ser feito. Continuei o meu dia, isso era 9 da manhã. E eu vou fazer o que tem que ser feito e Deus vai prover. E aí o que aconteceu? De ontem para hoje, eu já fui curada na incapacidade. Deus já começou ali já me deu que eu tenho que viver uma coisa, né? Cada etapa. Vi dentro então da autoestima, os pontos que são trabalhados, uma coisa de cada vez. Vi que algumas eu já sei como fazer, que eu tenho que colocar em prática, que eu já tô curada daquilo, que eu tenho que prosseguir. E me mostrou essa hoje da incapacidade. E que eu já aprendi o quê? Que eu não tenho nada de incapaz, né? Nem fisicamente e nem intelectualmente, muito pelo contrário. E aprendi que o inimigo me detonou, porque eu sou uma das pessoas que tem um alto desempenho. E de fato eu tenho, eu sei que eu sou. Então, por causa desse brilho, o mal vem. Porque quando eu sou muito boa, eu posso influenciar outros a ser muito bons também. E o inimigo não quer isso, né? E aí, o que que eu vi então, concluindo que eu tenho que fazer e dizendo que eu tenho que fazer, que vocês devem fazer? Tomar essa consciência, né? Buscar em Deus a cura. E aí, da agora em diante, eu preciso conversar sobre isso, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Porque à medida que você vai conversando, você vai tendo mais conhecimento, vai assistindo vídeo, ouvindo sobre isso. Eu preciso registrar as minhas conquistas, isso é fundamental. Porque, gente, para de focar na migalha. Eu tenho pensado muito nessa questão da migalha, tem uns 40 dias. Cara, quando você busca a migalha, é porque o resto já está completo. Para de focar na migalha. Para de focar no que você não tem. Sabe? Usa o que você tem e tenta resolver a migalha aos poucos. Olha meu exemplo do que eu estou contando para vocês hoje. A migalha invalidou toda a minha verdade, todo o meu potencial. Eu sou uma das pessoas que tem alto desempenho e a migalha fez com que isso fosse tudo enterrado. E eu mesma que enterrei. Ou melhor, me fizeram enterrar, né? Mas foi eu que enterrei. Mas isso é bom porque como eu enterrei, eu posso desenterrar.
Então, listar as coisas boas, as coisas positivas, listar e ler o que é importante, aceitar falhas, que é o que eu tenho que trabalhar, aceitar as falhas e não me comparar, que eu acho que isso também não é muito forte em mim, porque eu não me comparo, não tenho esse problema de comparar, mas eu preciso parar de ouvir e de estar próximo de pessoas que querem me derrubar, pessoas invejosas, ou não dar ouvido para essas pessoas, né? Ou estar longe dessas pessoas por um tempo até eu me fortalecer, né? Nesse sentido, né? Então, vamos focar no que você tem de melhor e vamos esquecer a migalha. Ok? Enfim, só vitória. Glória a Deus. Que assim seja na sua vida também, tá? Em nome de Jesus. Até a próxima.